Amém. Amém, igreja. Alegria estarmos aqui mais uma vez, louvando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Eu peço à igreja para nós abrirmos as nossas Bíblias no livro de Tiago. Tiago, nós vamos ler no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 8. Amém? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Amém? Vamos ler até aqui. Vamos repetir só o versículo 2. Ele diz: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Irmãos, nós temos vivido dias difíceis, né? Nós temos vivido dias de lutas, dias de incertezas, de instabilidades, são dias de provações. São dias em que a gente tem a sensação de que a nossa fé ela está sendo provada todo dia, né? E nessa prova nós temos visto muitos que têm reprovado. Muitos têm perdido a fé, muitos têm perdido a esperança, muitos têm esfriado. E essa carta de Tiago, ela num todo, ela vem como uma flecha certeira no meu coração. Pelo menos essa foi a sensação que eu tive quando eu estava lendo essa carta, porque ele vai falar sobre nós sermos perseverantes. Ele vai falar sobre nós alimentarmos a nossa fé, sobre nós não desistirmos. E ele vai falar aqui, nesse começo do versículo 2, de nós nos alegrarmos em meio às provações. Mas como que a gente pode se alegrar em meio à provação, né? Como se alegrar quando nós estamos passando por lutas, passando por dificuldades? A sensação que a gente tem, ou o sentimento que a gente tem, é de raiva, ou de tristeza, ou de desespero, ou de questionamentos. Todos esses sentimentos vêm até nós. Menos alegria, né? Menos alegria. E Tiago, ele vai nos ensinar algo muito precioso aqui nessa carta. Ele vai nos ensinar como nos alegrar em meio à provação, e é sobre esse tema que eu gostaria de refletir com os irmãos hoje. Mas antes de entrarmos no tema, eu gostaria de olhar um pouco o contexto que Tiago está escrevendo essa carta. Quem é esse Tiago que está escrevendo? Nós sabemos que o Novo Testamento cita o nome de pelo menos 4 Tiagos, né? Tinham 2 discípulos de Jesus que se chamavam Tiago, mas os estudiosos eles dizem que essa carta, muito provavelmente, quem escreveu não foi o apóstolo Tiago, mas sim Tiago, o irmão de Jesus. Tiago, o irmão de Jesus. Ele aparece poucas vezes nos relatos da história de Jesus. Nós vamos ver ele aparecendo lá em Mateus 13:55, também em Marcos 3:2, e os textos relatam a passagem em que a família de Jesus foi até Jesus para tentar prendê-lo ou pará-lo, porque eles estavam achando que ele estava enlouquecendo, né? E tem uma passagem também lá em João 7:5 que diz que nem mesmo seus irmãos acreditavam em Jesus.
Então, isso nos deixa entender que Tiago, o próprio irmão de Jesus, ele só veio aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida muito lá na frente, só depois que Jesus morreu e ressuscitou e aparece para ele já em corpo ressurreto. Então ali ele tem essa experiência de aceitar Jesus de fato como Senhor e Salvador. E isso está registrado lá em Atos 15, 13, para os irmãos que gostam de anotar as referências. E Tiago, a partir de então, a fé dele se tornou tão firme, tão forte em Jesus, que ele se torna um líder na igreja de Jerusalém. Ele se torna líder na igreja de Jerusalém. E, desculpa, a referência do Tiago está em 1 Coríntios 15, 7. Agora, em Atos 15, 13, que fala que Tiago se torna um líder em Jerusalém. E o apóstolo Pedro, que era o líder de Jerusalém, ele sai para missões, e Tiago ele fica como uma referência ali. Alguns ainda afirmam que ele é considerado o primeiro bispo, ou o primeiro supervisor de pastores ali naquela região, né? Então, a gente percebe aqui no capítulo 1, no versículo 1, ele fala: Tiago, servo de Deus e servo do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Quando ele fala as 12 tribos dispersas entre as nações, ele está se referindo a todos os cristãos que estavam, na sua grande maioria, eram cristãos judeus e que estavam fugindo, porque eles estavam passando por uma grande perseguição. Era perseguição por parte do Império Romano, perseguição por parte dos próprios judeus. E também alguns estudiosos afirmam que eles estavam fugindo de um momento de uma grande pobreza que estava acontecendo. Eram problemas de instabilidade social. E esses cristãos judeus se espalharam por entre as nações. E a gente vê aqui Tiago escrevendo para essas pessoas, né? Então, o público de Tiago é essas pessoas, cristãos fugitivos que estão vivendo em situação de extrema dificuldade. Eles estão fugindo da perseguição, eles estão enfrentando a fome, enfrentando a pobreza, enfrentando doenças. E, diferentemente das cartas do apóstolo Paulo, que ele se direcionava a igrejas locais, né, como a igreja de Corinto, a igreja o livro de Gálatas, aqui ele se refere a um grupo de cristãos que estão espalhados, não específico, e chega até nós também hoje. Nós também somos cristãos que, da mesma forma que aquelas pessoas, nós sofremos também. Claro que num patamar bem diferente, né? Hoje nós temos a modernidade, nós temos a tecnologia, mas não tira o fato de que nós sofremos. Nós sofremos problemas familiares, nós sofremos com problemas emocionais, com ansiedade. Nós sofremos também, e essa carta, ela chega para nós, e nós vamos ver que a carta toda ele escreve como um pastor. É um pastor que ama as suas ovelhas e que ele está preocupado com elas. Ele está preocupado em que elas percam a fé, preocupado com que elas se percam nas coisas do mundo. E é interessante que quando a gente lê, é como se ele estivesse falando diretamente para a gente hoje. É como se ele estivesse pegando assim na nossa camisa e falando: você precisa perseverar. Você não pode deixar que as coisas desse mundo, que a situação adversa desse mundo faça você perder a sua fé, faça você se desviar do propósito maior de Deus. E é isso que Tiago ele vai falar conosco aqui. Então ele começa aqui no versículo 2 falando: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. E é interessante que ele usa a palavra provação para se referir a essa situação difícil que o povo estava vivendo. E eu fui pesquisar no dicionário o que significaria a palavra provação, né? Uma definição, e está lá: dificuldade ou sofrimento muito grande que põe à prova a força moral, a fé religiosa, as convicções de um indivíduo. Então a palavra provação traz essa ideia de teste,
traz essa ideia de provar a fé. É como se ele estivesse falando, isso é uma permissão de Deus na vida de vocês. Deus está permitindo que vocês passem por isso. Agora, quando ele fala, vocês se alegrem na provação, ele não está sendo um masoquista que gosta de sofrer, né? É porque Deus tem um propósito maior com isso. Quando ele fala se alegre, é como se ele estivesse falando, tire proveito disso, olhe para isso com outros olhos. É uma oportunidade que Deus está te dando para você crescer, para você aprender, para você amadurecer na sua fé. E ele vai explicar isso aqui a partir do versículo 3, que ele fala assim, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, é Deus permitindo que você passe por isso. E muitas vezes nós não entendemos o motivo que nós estamos passando, não tem explicação. Mas nós podemos olhar para aquilo como uma oportunidade de crescer, de amadurecer, né? É como aquele lutador, que para ele chegar a ser campeão, ele teve que apanhar muito, né? Quando eu era mais novo, eu gostava muito daqueles filmes de herói. Eu gostava do Karate Kid, né? No final ele é o grande vencedor, mas ele apanha muito, né? Toma muita porrada. Então, é um treinamento que nós passamos. É um treinamento. Até chegar aquele momento em que você vai se tornar resistente, você vai se tornar forte, que não é qualquer ventinho que vai te derrubar. Não é qualquer soquinho que você vai sentir. A vida vai vir com um soquinho e você fala, isso aqui já é casca grossa. Né? Aqui já criei resistência. Não é qualquer coisa que vai me derrubar. Não é qualquer ventinho que vai me derrubar. E é isso que Deus ele quer fazer de mim e de você. Ele quer nos forjar, da mesma forma que ele forja o metal para se tornar espada. Né? Ele passa pelo fogo, ele amolece, ele modela. É da mesma forma Deus ele quer fazer de mim e de você quando nós passamos por momentos de provação. Por momentos de provação. Mas o problema, irmãos, é que quando nós passamos por lutas, por provações, a nossa tendência é reagir de outra forma. A gente reclama. A gente murmura, a gente xinga Deus e o mundo, a gente tenta achar um culpado. O culpado é minha esposa, o culpado é meu marido, o culpado é meu pai, minha mãe, é o governo Lula, o governo Bolsonaro, é o rei da Holanda. Né? O culpado é Deus. Quanta gente culpa Deus pelas coisas ruins que tem na sua vida. Esses dias eu vi um meme de Instagram, que o time do Vasco, tem algum vascaíno aqui? Não, né? O Vasco ele já não ganha há muito tempo, né? E aí eles estavam jogando a final do campeonato e eles estavam ganhando, faltava 1 minuto para acabar o jogo, eles vão lá e tomam um gol. Aí o narrador revelou que era vascaíno e ele fica desesperado. Ele fala, meu Deus, não é possível, Deus não gosta do Vasco. É uma punição de Deus. E tem muita gente que gosta de culpar a Deus, né, pelas situações. E Tiago ele vai falar sobre isso também. Se nós olharmos aqui no versículo 13, um pouquinho mais na frente, ele vai falar assim, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Ou seja, não bota a culpa em Deus, né? Agora aqui é importante a gente abrir um parênteses, porque muitas vezes nós confundimos a permissão de Deus, a vontade de Deus, com consequências dos nossos próprios pecados. Né? E aqui a gente percebe que no começo o Tiago ele usa a palavra provação para se referir a essas lutas que as pessoas estão passando, mas aqui na frente ele usa a palavra tentação. E aqui é como se ele estivesse fazendo um jogo de palavras,
Porque tanto a palavra tentação e a palavra provação, elas têm a mesma raiz no grego, mas elas são aplicadas de formas diferentes. Provação, ela traz a ideia de permissão de Deus. É Deus permitindo que algo aconteça para que a gente aprenda, para que a gente se molde. Já tentação é o desejo pecaminoso que vem do nosso próprio instinto humano. Então, quando você cede à tentação, você vai colher as consequências disso. E Tiago ele vai explicar isso a partir do versículo 14. Ele vai falar assim: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter consumado, gera morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda, como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Então, às vezes, nós vamos passar por provações, permissões de Deus. Às vezes, nós vamos colher os frutos dos nossos pecados. Né? E não adianta a gente querer culpar Deus. Nós temos exemplos na Bíblia. Jó estava passando por uma provação. Ele não sabia o que estava acontecendo. Ele estava sofrendo muito. Mas Deus tinha algo a ensinar. Deus estava se revelando a ele. Tanto que no final ele fala: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Eu conheço a tua essência. Eu vejo que tu és Deus e que eu posso confiar em ti. Já Davi, ele pecou e colheu as consequências do pecado dele. Muitas vezes nós vamos passar por situações difíceis, às vezes é provação, às vezes é tentação. E quando for tentação, nós temos que nos quebrantar diante de Deus, nós temos que reconhecer, nós temos que pedir perdão e nós temos que mudar. E quando for provação, nós temos que confiar em Deus, confiar que Ele está nos ensinando algo. Nós temos que nos alegrar ou tirar proveito disso. Né? E independente do motivo do nosso sofrimento, a verdade é que nós podemos confiar que Deus, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus que sempre quer nos dar uma nova oportunidade de nos reconciliarmos com Ele. Sempre. Independente se a luta que você está passando é provação ou é consequência do seu pecado, você pode aprender e você pode ser renovado em Deus, porque Ele nos ama e Ele está sempre nos oferecendo uma nova oportunidade. Por isso que Tiago ele fala: se alegre na provação, ou tire proveito disso. E aqui ele vai nos apresentar 3 palavras-chave dentro do texto, que eu acho que são palavras importantes que nós devemos gravar no nosso coração. E a primeira palavra é a palavra perseverança. Perseverança, que aparece no versículo 3, como nós já falamos. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Meus irmãos, para tudo nessa vida nós precisamos ter perseverança, não é mesmo? Para você aprender um novo trabalho, para você aprender um novo idioma. Eu sei bem como que é aprender esse tal do holandês. Tem que ter perseverança, né? Dá vontade de desistir, né? Não é fácil, não. Para tudo nós precisamos ter perseverança. Para conquistar uma menina, tem que ter perseverança. Né? Para você manter um casamento, você precisa ter perseverança. Para tudo você precisa ter perseverança, você precisa ser constante, você precisa estar alimentando, você precisa estar ali botando lenha na fogueira. E na vida cristã não é diferente. A vida cristã ela é cheia de desafios, ela é cheia de tentações, mas Tiago ele nos chama aqui para nós sermos perseverantes, para nós não nos deixarmos levar pelas tribulações, pelas tentações, mas sermos perseverantes. E o apóstolo Paulo ele também vai falar sobre isso lá em Romanos 5, 3 e 4. Ele fala assim:
Mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Então a perseverança é o que molda o nosso caráter. É quando nós somos perseverantes que nós nos tornamos pessoas mais parecidas com Jesus. Porque Jesus perseverou até o fim. A Bíblia diz que ele aprendeu a obediência, obedeceu a Deus até o fim, para cumprir o propósito de Deus na vida dele. Então nós precisamos de perseverança para que a gente desenvolva o caráter aprovado, o caráter de Cristo em nós. Porque muitas são as tentações que nós temos no nosso dia a dia para a gente se desviar. E ali você precisa lembrar, eu sou perseverante, eu sou perseverante. Eu persevero em Cristo. E ele vai falar aqui no versículo 4. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Algumas versões falam assim, para que vocês sejam perfeitos. Aí eu lendo isso, eu falei assim, como assim? Deus quer que eu seja perfeito? Será que é isso que ele está querendo dizer? Mas não é isso que ele está querendo dizer. A perfeição para Deus não é que nós não erremos nunca, mas é que a gente busque ser maduros e íntegros, que a gente busque ter um caráter aprovado diante de Deus, que o pecado na nossa vida seja um acidente no percurso, e não uma prática. É isso que Deus quer de nós. Isso é você ser perfeito diante de Deus. Amém? Porque Deus ele quer nos ver amadurecer. Ele quer nos ver amadurecer na nossa fé. Ele não quer que nós sejamos para sempre crianças, pirracentas, mimadas, que reclama de tudo. Deus quer que a gente cresça, que a gente seja um adulto na fé, que confia nele e que se entrega nele. E para nós alcançarmos isso, existe uma segunda palavra que aparece aqui no texto. A primeira é perseverança. A segunda está aqui no versículo 5. É sabedoria. Sabedoria. Ele vai falar aqui. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então, para que a gente possa tirar proveito das situações adversas ou das tribulações da nossa vida, nós temos que ter sabedoria. E é interessante que ele fala aqui que nós podemos pedir a Deus sabedoria. É só pedir a Deus, olha só. E se nós olharmos na Bíblia, tem uma história de alguém que pediu sabedoria a Deus. Vocês lembram? Salomão pediu sabedoria a Deus e Deus se agradou desse pedido dele. Ele falou, você poderia pedir riquezas, poderia pedir tanta coisa, você pediu sabedoria. Então, porque você pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria, mas também vou te dar riqueza e vou te dar fama e você vai ser conhecido, né? Mas quando nós falamos de sabedoria, Tiago ele não está falando da sabedoria terrena ou da sabedoria secular. Ele não está falando da intelectualidade ou do nossa graduação, nosso doutorado. Ele também não está falando da nossa esperteza nos negócios, né, nas gambiarras lá, né, no nosso jeitinho brasileiro. Também não é disso que Tiago está falando. Ele está falando que é a sabedoria que vem de Deus e que é concedida pelo próprio Deus. E ele vai citar isso, a diferença entre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus, lá no capítulo 3, 13. Vamos ler juntos? Capítulo 3, 13. Ele diz assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que demonstre pelo seu bom procedimento e por meio de obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do alto, mas é terrena,
humana e demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, há confusão e toda espécie de males. No entanto, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça é semeado em paz pelos pacificadores. Essa é a sabedoria que vem de Deus. O homem ele pode ser sábio segundo o mundo e ele pode conquistar muita coisa. Muito dinheiro, muita fama. E ele pode até influenciar pessoas, ele pode ajudar pessoas, ensinar pessoas, mas no final das contas aquilo é tudo para ele, é tudo voltado para ele. No final das contas aquilo vai gerar arrogância, vaidade, né? Eu mesmo conheço muitas pessoas que são muito sábias, são geniais nas suas atividades. Eu conheço muitos músicos que são gênios ali nos instrumentos, na produção musical, e eles influenciam muitas pessoas, e eles ensinam, ajudam, mas agora você vai ali nos bastidores, é uma pessoa extremamente arrogante, é uma pessoa que humilha os seus empregados. Então, para que vale essa sabedoria toda? E é disso que Isaac... Fui longe agora, lá em Isaac. É isso que Tiago está falando aqui. Que a sabedoria de Deus é aquele que tem a capacidade de olhar para o mundo através da palavra de Deus. É aquele que a sabedoria dele reflete em misericórdia para com o próximo, que abençoa o próximo. Não é só para ele, para a vaidade dele, para o egoísmo dele, mas que abençoa o próximo. É aquela sabedoria que você vai tratar bem o outro. É aquela sabedoria de pessoas que têm bons tratos. E não precisa ser religioso para ter isso, não. É você se deixar entender e deixar que essa sabedoria esteja dentro de nós. E Tiago ele fala que basta pedir. Basta pedir a Deus que Ele nos dá livremente, de boa vontade. Ele nos dá livremente, de boa vontade. Mas Ele fala que não é pedir de qualquer jeito, não. Você tem que pedir com fé. Você tem que pedir com fé. E essa é a terceira palavra que eu gostaria de destacar aqui. Fé. Vamos ler aqui o versículo 6. Ele diz assim, 1:6. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. É preciso ter fé, pedir sem duvidar. É preciso crer que o Senhor, Ele ouve as nossas orações. Mas será que nós temos essa fé? Será que nós temos sempre essa fé? Será que nós nunca duvidamos? Será que nós nunca temos as nossas crises, os nossos medos? Será que Deus não responde às nossas orações? Né? Vamos ser sinceros, irmãos. Quantas vezes nós temos medo? Mesmo orando, pedindo a Deus, nós nos sentimos inseguros. Mas o que Tiago ele fala aqui não é disso. Porque Deus sabe que nós somos seres imperfeitos. Deus conhece as nossas limitações, as nossas fraquezas. O que Tiago ele fala aqui é daquela pessoa que tem a mente e o coração dividido. Ela ora a Deus, mas ao mesmo tempo ela confia nas suas próprias forças. Né? Ela ora a Deus, mas ela tenta achar outros meios de resolver o problema. Né? Porque nós temos nossas fraquezas, nós temos nossas crises de fé. Isso é normal, isso faz parte do ser humano. E quando isso acontece, o que nós temos que fazer é nos colocar diante de Deus. É ser sincero com Deus, na oração.
Aquilo que Jesus fala, vai para o seu quarto, se tranca no seu quarto e lá tira a sua máscara e se joga diante de Deus e fala, Deus, eu estou com medo. Me ajuda. É você fazer isso primeiro, de qualquer coisa. Antes de você tentar resolver do seu jeito. É você buscar a Deus e falar com Ele aquilo que você está sentindo, com sinceridade, ser honesto com Deus. Porque você não precisa mostrar que você é uma pessoa de fé. Você não precisa criar uma imagem de um religioso. Porque Deus sabe o nosso coração. Deus sabe das nossas fraquezas. E o que Ele espera de nós não é que nós sejamos perfeitos. Ele quer que nós sejamos sinceros, honestos diante dEle. E que Ele esteja em primeiro lugar na nossa vida. E não os nossos próprios recursos. Mas o problema, irmãos, é que muitas vezes, quando nós passamos por lutas, por situações, quando nós temos as nossas crises de fé, o que nós fazemos é deixar Deus ali em segundo plano, né? A gente fala, Deus, espera aqui um pouquinho, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, né? E aí vai buscar ajuda de amigos, tenta comprar uma coisa, tenta comprar outra. E aí quando chega naquele momento em que nada resolveu, quando você já perdeu a esperança, aí você chega para Deus e fala assim, bom, agora está nas mãos de Deus, né? Mas aí até você mesmo já aceitou, falou, não, agora tanto faz, se der bem, se não der, amém. Agora está com Deus aí, se vira aí, Deus. O que você quiser, mas não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que Ele seja o primeiro a saber. Se vai dar certo ou não, nós não sabemos, mas nós confiamos na vontade dEle, como nós cantamos aqui. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, e mesmo quando dá errado, é porque Ele tem um propósito nisso, Ele quer nos abençoar de alguma forma. E muitas vezes nós não vamos entender, mas nós podemos confiar nele, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Amém? Então, irmãos, quando Tiago, e ele vai falar aqui, que essas pessoas que têm essa fé inconstante, essa fé que não bota Deus em primeiro lugar, ele compara duas coisas. Aqui no versículo 6 ele compara a onda do mar. Ele fala assim, peça porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Eu gosto muito no verão, né, quando eu vou para a praia, de sentar lá na beira da praia e ficar olhando as ondas do mar. E a gente vê que elas vão movendo com a força do vento. Vai para um lado, vai para o outro, né? E Tiago está falando que a pessoa sem fé, ela é comparada a essa onda. Que ela está sempre sendo jogada para um lado e para o outro, dependendo da circunstância que ela está vivendo. Ela não é firme, ela não tem uma fé enraizada em nada. Se vem leva para um lado, leva para o outro, aí quando vem uma onda a favor, aí ela se alegra, ela se envolve na igreja, ela é boa com as pessoas. Agora vem uma onda contra, ela se isola, larga todo mundo, para tudo. É uma pessoa que fica para lá e para cá, para lá e para cá, né? Sem fé, sem firmeza. E Tiago compara essa pessoa a essa onda. É uma pessoa sem perseverança. E depois ele vai falar no versículo 7 que não pense tal homem que receberá alguma coisa de Deus. Então você não vai receber nada de Deus se você ficar com essa incerteza assim. Porque essa fé não agrada a Deus. E depois ele vai falar, a segunda coisa que ele compara essa pessoa sem fé, no versículo 8, ele diz, é alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. É um homem de duas almas. O termo grego para essa expressão aqui é exatamente isso, um homem de duas almas. Agora você imagina uma pessoa ter duas almas, uma puxando para um lado, outra puxando para o outro. Né? É igual aqueles desenhos que aparece uma versão sua anjinho de um lado, uma versão sua capetinha do outro. Né? Aí o anjinho fica falando para você fazer coisas boas e o capetinha fica querendo te levar para o outro lado. E esse é o retrato perfeito do que é você ter a mente dividida. São duas versões de você.
São duas mentes, dois caminhos, o tempo todo, o tempo todo. Isso é muito triste. É muito triste, eu posso falar, porque eu já fui assim. Eu já fui assim. Na minha juventude, eu sempre estava cocheando em dois pensamentos. Ao mesmo tempo que eu começava, e isso em tudo na vida. Eu começava uma faculdade, daqui a pouco eu queria parar e começar outra. Entrava no trabalho, queria parar e começar outra. Até que um dia a palavra do Senhor, lá do profeta Elias, falando com o povo de Israel, ele fala: até quando vocês vão cochear em dois pensamentos? Você não vai conseguir fazer nada na sua vida enquanto você estiver cocheando em dois pensamentos. Você precisa decidir qual time que você vai jogar. Não dá para jogar nos dois times ao mesmo tempo. Você vai fazer gol contra. E foi aí que eu decidi que eu iria entregar e viver de acordo com as vontades de Deus para a minha vida. E tudo muda quando a gente faz isso. Tudo muda. Tudo ganha direção. Nós continuamos tendo dificuldades, continuamos tendo incertezas, mas nós sabemos para onde nós estamos indo. Nós temos um alvo, nós temos um caminho a trilhar. E nada pode nos desviar quando nós temos esse olhar fixo, essa mente fixa, esse foco no Senhor. E é esse tipo de fé que o Senhor quer que a gente tenha, que não seja dividida, que não seja como a onda levada para um lado e para o outro, mas que esteja firme no Senhor. Então, meus irmãos, para concluir, como nós podemos nos alegrar nas provações? E aqui o Tiago ele vai nos falar que nós precisamos ter essas três coisas. Primeiro, perseverança. Nós precisamos ser perseverantes, caminhar firme no Senhor. Depois nós precisamos ter sabedoria. E essa sabedoria nós podemos pedir a Deus e Ele nos dá. Ele ilumina a nossa mente. Ele nos leva pelos seus caminhos. E por último, a fé. Nós temos que ter fé, pedir com fé, sem duvidar. Aquela fé inabalável. Aquela fé que mesmo quando nós temos incerteza, mesmo quando nós temos medo, nós nos jogamos, nos prostramos diante de Deus, crendo que Ele está nos levando, Ele está nos guiando. É uma fé perseverante, uma fé que não é levada pelas ondas, que não se deixa levar pelas circunstâncias. Então, meus irmãos, que essa palavra de Tiago possa acertar o nosso coração, que a perseverança, a sabedoria e a fé possam encher os nossos corações. Amém?